Boa noite, abençoados! Aqui quem fala é Keila Flores. Hoje tem live aqui no Tá Ligado, que será sobre teologia, tá bom? Segunda parte aí sobre escatologia com o irmão D'Angelo, certo? Oi, Diabo, boa noite. Nossa, esqueci do meu fone, gente. Aê, sai chofonia, não sei falar, viu? Aí... do Equador, né? Tô falando do Equador, salve! Adriano Dom, boa noite, Deus abençoe. Santista Rap, temos live também nós, né, pra fazer. Galera vem chegando. Cadê você, D'Angelo Lopes? Galera que curte teologia, segue lá, academia, Teoclássica. Pedro MC, salve, também tem que marcar live com você, né? Vai ser bênção. Vamos achar meu entrevistado, que tá faltando, que não chegou ainda. Cadê você, D'Angelo? Bora. Ó, aqui a gente vai pergunta vocês faz, tá? Porque pro professor responder, né? Que não é eu, tá ligado? Ó, o D'Artagnan tá falando aqui, ó. Pedro MC é bravo, olha só. Boa noite, Raquel. Ó, se não aparecer, eu vou colocar uma pessoa aleatória aqui pra fazer live comigo. Tá bom, gente? Eu já chamei, ele já tá até no grupo, cara, você não olha. Eu já chamei ele pra fazer live, tá ligado? Aí, ó, chegou meu entrevistado de hoje, quer dizer, né, os professores de teologia, sacou? Boa noite aí pra todo mundo que tá chegando, que vai assistir, viu? Beijão pra vocês. Deixa eu colocar, cadê? Gente, hoje eu tô lerda, tá bom? Hoje eu tô muito lerda. Vocês perguntam, o D'Angelo responde, porque a minha mente, eu não sei responder não, tá? Aê, boa noite! Boa noite, senhorita. Boa noite, Tudo mocinho. bem? Vai ter que me aturar mais uma noite, né? Tá vendo só? Vou ver se eu aguento, hein? Tá bom. Ó, não precisa ficar nervoso, tu que não tá acostumado a fazer live, viu? Né? Ah, é. Nós dois agora vamos ser assalariados, ué. Fazedores de live. Oh, verdade, tinha que ter, né? Tinha que ter. Com certeza. E você faz mais do que eu ainda, né? Tá ganhando. É, qualidade não é. Não, quantidade não é qualidade, né? Só em relação à teologia, sacou? Você anda muito bem melhor que eu, né? Ah, que Entendi. isso, a gente tenta. Então tá, bora aí, quer divulgar aí a sua página, as suas lives? Fique à vontade. Bora. Então, galera, como vocês podem ver, meu perfil é Academia Teoclássica. Esse nome também é o nome do nosso projeto de cursos, né? Onde temos um curso lá de História da Igreja, tá? Onde eu e o reverendo Francis Hoffman ensinamos a história da igreja por 2.000 anos de história em 5 meses de curso. Então, você que tem interesse, entra nesse curso que vai ser muito gratificante. Também estamos iniciando, a partir de março, um curso de Antigo Testamento, aonde eu que vos fala é o professor dessa área, tá? E também queria divulgar, aproveitar aí para divulgar o meu livro, meu mais novo livro, O Reino de Deus em Farrapos, que foi lançado agora na Amazon, tá? Quem tiver o Kindle aí, vai lá, vê o precinho que tá bem bacana, vê a qualidade da diagramação, vê a sinopse do livro, vocês vão gostar pra caramba, tá ok, gente? Então, mais uma vez, eu agradeço a Keila por me dar essa oportunidade de trazer um pouquinho daquilo que eu sei também que não é muita coisa, mas eu queria trazer para vocês e compartilhar um pouco com vocês. Show? Galera, é isso que eu tinha para falar e a hora que você quiser começar, bora cair matando. Não precisa agradecer muito, só mandar o livro de presente, tá bom? Que eu fico grata. Gratidão, sempre, tá? Opa, agora, com certeza. Certo. Então aí, diz aí,
como é que vai ser a Batalha do Armagedon? Vamos começar já, tipo, no finzão, né? Já começa com guerra, já? Vambora, tem essa não, vamos que É vamos. tipo, é tipo o filme Bom, Armagedon? mais ou menos isso. Mas antes de começar, eu queria divulgar. Opa, aí não, caiu. Ai! Queria, já que estamos falando de escatologia, um bom livro para tratar sobre isso é esse livro aqui, Teologia Sistemática, do Franklin Ferreira e do Alan Myatt. Tá? É um calhamaço, né? Um tijolinho, mas A é vida muito toda, né? bom. É, a vida toda, vai ficar lendo aí uns 5, 10 anos, não tem problema não. Bom, mas eu creio que esse livro aqui seja mais para ler como consulta, tá? Não, eu, por exemplo, não leio leitura corrida, eu leio como consulta. E a escatologia desse livro aqui, ao meu ver, é a melhor. Né? Eles apresentam todas as visões, eles não se prendem assim, não ficam defendendo uma visão só, né? Eles colocam um cardápio ali, né? Histórico, apologético, sistemático, e você vai ver todas as visões possíveis do que conhecemos como escatologia. Bom, não estou ganhando nada com eles, tá? Eles não estão me pagando para fazer essa divulgação, mas é isso aí. Então, você quer Se o saber sobre o Franklin quiser que eu Armagedon? Se o Franklin quiser que eu divulgue, olha, Franklin, pode mandar pra mim, tá bom? Vou ficar feliz. Ó, ele seria um cara top para tu fazer uma live, só que ele é um Sim, cara difícil de acesso, né? é Ele é um bastante, né? cara de difícil acesso. É ele e Eu José creio que você... Barbosa, né? Pô, Josemar Bessa também é dificílimo, né? Não sei se você conhece, mas eu pretendo, é que ele ainda tá doente, se não me engano. O Luiz Saião talvez, tá? Vai fazer uma live comigo em breve. Quem? Tá? Ele não deu certeza. Luiz Saião. Tá. Luiz Saião é batista também, né? Da IBNU. Bom, vamos lá então. Você perguntou sobre o Armagedon. A Isso. minha visão, a minha visão, ela é muito diferente da maioria dos cristãos. Por Mas quê? é bíblica, né? É bíblica, Então tá. claro. Só que quando a visão sobre escatologia muda, tudo muda. Por exemplo, ah, para os dispensacionalistas ou pré-milenistas, né, eles olham para o texto escatológico como se fosse cronológico, como se fosse etapas, né? Então, primeiro Jesus vem, para eles, primeiro Jesus vem aí na parousia, né? E leva só a igreja, secretamente. Aí depois, passa 7 anos de tribulação, vem Jesus de novo, né? Para salvar os remanescentes ali, que creram no evangelho, e depois instaurar os 1000 anos, né, de reinado, porque para os pré-milenistas o milênio é literal. Aí depois vai ter um outro julgamento, Jesus vai vir de novo para julgar. Então, assim, isso também funciona com Armagedon, porque para eles haverão várias guerras. Vai ter a guerra de Gog e Magog, vai ter a guerra contra Satanás, vai ter a guerra da tribulação, vai ter a guerra do Armagedon, o que mais vai ter é guerra. Só, é óbvio, a palavra diz que haverão guerras e rumores de guerras. Haverão várias guerras. Só que as principais guerras que estão descritas no livro de Apocalipse se tratam da mesma batalha. A batalha do Armagedon não é outra batalha, é a mesma batalha. Só que elas são descritas de maneiras diferentes, em momentos diferentes, né? Com palavras diferentes, né? Então, nós que somos amilenistas, acreditamos que a leitura de Apocalipse ela deve ser lida de maneira cíclica. São vários ciclos que contam o mesmo evento. Então, a Batalha do Armagedon ela foi contada, né, num momento anterior de Apocalipse. Tá? Assim como o nascimento de Jesus é descrito várias vezes em Apocalipse. Assim como a segunda vinda de Jesus também é dita várias vezes no livro de Apocalipse. E isso não quer dizer que ele vai vir 3, 4, 5 vezes, né? Tô com Ele vai vir renite, vou apenas começar a espirrar aqui, desculpa, tá? espirrando. Tá quase espirrando, tô vendo aí. Então, assim, por isso que eu digo que a nossa maneira aliancista, amilenista, de olhar para a escatologia, acaba mudando toda a perspectiva. Porque, geralmente,
Os cristãos estão acostumados com essa leitura mais mística de Apocalipse, né? Ah, vai ter um dragão, a profecia e tal, vai acontecer 10 vezes, Jesus vai vir, vai voltar de novo, vai voltar de novo, vai voltar de novo. Não, a gente não lê dessa forma. A gente Não lê. vai ter dragão? Não, dragão literal não. Nem espera. Vai, nem espera, já queria que tivesse. Poxa vida, cara. Um Dragon Ball aí no livro de Apocalipse seria bacana, hein? Hoje, olha, o Goku e o Gohan já resolveria tudo. Não precisava nem ter as duas testemunhas nem nada. Ele resolveria. Dava um Kamehameha e tava tudo certo. Bom, mas voltando para essa questão, é essa leitura aqui que deve ser feita. A literatura apocalíptica, diferentemente de outras, assim como a narrativa, por exemplo, a literatura narrativa, ela é para ser lida com um início, um meio e um fim. Tá? Ela tem todo um cronograma. Você pode ver isso em Atos, que é um livro histórico, né? Então é cheio de narrativas. Você vê isso nas epístolas, né? Que também tem narrativa ali. Você vê isso em Gênesis. Gênesis é uma narrativa. Então você vai ver essa estrutura bem certinha ali. Agora, no livro de Apocalipse, não. Porque o livro de Apocalipse é uma outra literatura. Então, quando a gente for ler Apocalipse, vamos ler outros livros que têm a mesma literatura para a gente entender como devemos ler. Tá? Então, a Guerra do Armagedon não é uma outra guerra que não já estava descrita no livro de Apocalipse. É a mesma guerra, só que é contado com muito mais ênfase, com muito mais foco e com uma outra linguagem. Mas é a mesma guerra. Tá? Então, Tá. essa é a resposta aí. Tá. E essa guerra é quem contra quem? Essa guerra muitos dizem que é Deus e seus anjos contra Satanás. Na verdade, eu não vejo assim. Eu vejo que é o povo de Deus contra os inimigos de Deus. Né? É muito mais simples entender isso. Por quê? Porque no Armagedon, você vai ver que tem um teor de perseguição ali. Né? O Satanás e os seus amiguinhos, né? A besta e tudo mais, eles sabem que estão chegando a hora deles. Você pode ver que eles entendem esse cronograma de Deus. Lá quando Jesus, por exemplo, lá em Marcos, quando Jesus foi expulsar uma legião de demônios, né? O que eles falaram? Ué, por que você veio nos atormentar antes do tempo? Então, eles sabiam que a hora deles estavam chegando, mas não era aquele momento ainda. Por isso que eles falaram, por que vem nos atormentar ou nos destruir antes do tempo? Né? Por quê? Porque eles entendiam que eles têm um tempo, eles têm um prazo de validade. Mas esse prazo de validade não tinha se vencido em Marcos ainda. Por isso que em Apocalipse eles sabem que o tempo está acabando e eles precisam, a função deles é lutar contra tudo aquilo que é de Cristo. Né? Então o povo de Jesus, o povo de Deus, é o alvo principal de Satanás, da besta, do falso profeta. Então, haverá luta entre a igreja do Senhor, né, junto com o Senhor, claro, contra esses arqui-inimigos, tá? Então, a batalha vai ser essa. Não é uma luta mística, como muitos dizem. É uma luta espiritual, que está nos ares, e é só espírito contra espírito. Não, isso aí não existe, não. É uma batalha muito real. É uma batalha muito real. Ela é contada ali com alguns aspectos meio místicos, como, por exemplo, a lua se converterá em sangue, né? O texto usa o próprio cosmos, né, para dizer a grandeza dessa batalha. Mas nós entendemos que os principais oponentes ali, eles são pessoas físicas. O falso profeta não é algo espiritual. Ele vai se manifestar como um homem, o homem da iniquidade. Então a gente sabe que essa luta também vai ser física. É claro que espiritual sempre, mas ela vai se manifestar no físico também, através de perseguições, de martírios, de mortes, de guerras. Tudo isso vai ser no plano físico também. Tá? Certo, mas tipo assim, essas perseguições, isso daí, mas a guerra em si vai ser tipo guerra, tipo luta corpo a corpo, tá ligado? Sim, eu creio. Creio que sim. Creio que sim. Mas é para as pessoas que ainda estão vivas, não é para as pessoas que já... Não, não.
Não é as que já morreram, não. É as que já Ah, estão vivas então ainda, nós não vamos tá? pegar, eu acho, tá ligado? Nós estamos de boa, então, tá? Porque nós não vamos estar aí, eu acho, ainda, né? Que É, não sei, né? Não sei, né? não, Vai que eu vivo tipo, muito tempo aí, não sei. não, eu já tô quase nos 50, tá ligado? Eu não vou pegar ainda. Então, não, então vamos estar de boa, vamos assistir, viu? Pipoca. Pois é, pois é. Acho que Bom, alguém perguntou alguma coisa aqui. Antes de tudo, gente, eu queria dar as boas-vindas aí a vocês. Obrigado por estar assistindo aí esse mero mortal que vos fala. Deixa eu Zoe, procurar. Peraí. Vocês acreditam que tem. Peraí. Deixa eu ver se eu acho meu óculos aqui. Véi, é um problema. Ah, não vou achar, não. Vocês acreditam que tem algo oculto na Bíblia? acho que muita coisa. Oculto? Olha, tudo que nos foi para ser revelado foi, tá? Foi. A palavra diz que não há nada em oculto que não possa ser revelado, tá? Então eu creio que tudo que Deus quis revelar foi revelado. Agora, então isso quer dizer que nós sabemos de tudo? Não. Mas por que não sabemos de tudo? Não é porque não foi revelado, mas porque nós temos limitações, tá? Então, o fato de nós não entendermos alguma coisa não tem a ver com, sei lá, Deus ter escondido, mas sim com o fato da gente não conseguir contemplar a ideia. Agora, existem coisas que Deus não quis revelar, tá? Isso que eu tô falando. Aquilo que Deus quis revelar foi revelado. O que está oculto é o quê? É aquilo que pertence a Deus. Por exemplo, nós não conseguimos saber como que funciona a eternidade. Nem o dia Não que vai tem acontecer, né? nem Jesus sabia, né? Perguntaram para Jesus quando que seria o dia. Ele falou: ó, isso nem o Filho do Homem sabe, né? Isso ficou reservado para o Pai. Então, se nem tem uns candango aí, ô Keila, que eles gostam de fazer uma continha e falar que tal dia vai acontecer, né? Teve uns candanguinhos aí, metido a besta, que queria saber mais que Jesus, né? Mas não deu certo, não. Mas, assim, eu creio que tudo que está na Escritura, tudo que está na Escritura, tá claro. Deus não colocou nada oculto ali. O que está oculto é aquilo que não está reservado ainda. Os céus, por mais que a Bíblia descreva como que vai ser o céu, nós não conseguimos contemplar a realidade disso. É um texto não define o que realmente é. Quer ver, por exemplo? Será que vocês vão conseguir saber a realidade de um castelo só lendo um livro? Não. Por quê? Porque é um texto. Você não consegue contemplar a realidade, tá? Então, respondendo a pergunta do rapaz ou da moça, eu não lembro, Rapaz. o que está oculto a nós é aquilo que Deus não revelou nas Escrituras. Então, vai revelar só quando nós formos glorificados. Agora, o que está na Bíblia, tudo está às claras. Por isso que a palavra revelação é clara, né? Por isso que muitos falam assim, Apocalipse é um livro difícil, é um livro oculto. Já ouvi falar isso, que Apocalipse é um livro meio que oculto, né? Mas Apocalipse quer dizer revelação em grego, né? Apo é fora e calipto é sombra, né? Então é tirado da sombra, é revelado. Então, Apocalipse era para ser mais fácil do que os outros, porque é um livro mais revelado do que os outros. Então, eu não creio que nada que está na Bíblia está oculto. Está tudo às nossas vistas aí. Nós que somos meio vacilão mesmo, meio boca aberta aí, não conseguimos entender direito. Certo. Sobre a manifestação de Cristo em glória. Como que vai ser? A manifestação de Cristo em glória, de Cristo. Bom, a gente tem uma breve descrição, né? Uma breve descrição ali em Apocalipse 19, onde vai falar, João fala que vê Jesus, né, com olhos flamejantes, com uma
espada saindo da boca e tal. É uma descrição profética. Não podemos dizer que quando a gente vê Jesus, ele vai estar com uma baita de uma espada saindo da garganta, tá? Isso é uma descrição profética. O que quer dizer? A palavra é simbolizada pela palavra, a espada simboliza palavra, poder, vitória, tudo isso a espada simboliza. Então, basicamente, Jesus é visto como aquele que vem e destrói todos os seus inimigos com o poder da sua palavra. É isso que quer dizer ali Apocalipse 19. Agora, Jesus em glória, eu creio que vai ter a mesma aparência, se é essa a pergunta, que nós em glória, né? Porque Jesus é um corpo físico glorificado, né? Diferentemente do Pai. O Pai é espírito, né? Jesus, ele é um corpo glorificado, assim como o nosso também vai ser. Agora, a questão aqui, né? Eu creio que, não sei se faz parte da sua pergunta, mas eu creio que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele já vai estar glorificado. Não vai ser a mesma aparência que ele teve lá na ressurreição, né? Não é a mesma aparência. Apesar que na ressurreição dele, quando ele ficou 40 dias aqui, ele já estava meio que diferente do que ele já estava. Ele estava irreconhecível, por exemplo. Os discípulos não conheceram, acharam que era um fantasma. Então, em si, ele não dava para conhecer Jesus à primeira instância. Mas, ao mesmo tempo, dava para ver suas feridas, né? E sabemos que um corpo glorificado é um corpo sem mácula, é um corpo sem mancha, é um corpo sem feridas. Eu creio que vai ser bem diferente do que nos foi apresentado ali. Agora, se podemos ter algum vislumbre, eu creio que o melhor lugar para ir é ali em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, aonde diz que aquilo que era corruptível se converterá em corruptibilidade e aquilo que era mortal se converterá em imortalidade. Então eu creio que a primeira questão de um corpo glorificado não é em si a sua aparência, não é em si o que vemos desse corpo, mas é a sua essência. Ou seja, antes eu era um homem pecador. Quando eu sou glorificado, eu não tenho mais pecado, né? Eu não tenho mácula, não somente na minha pele, na minha carne, mas eu não tenho mácula na minha essência, eu não tenho mácula na minha moral, eu não tenho mácula no meu intelecto, eu não tenho mácula no meu sentimento. Tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, não há mais mácula, não há mais feridas. Então, eu creio que o mais importante é mais esse aspecto que Paulo nos apresenta em 1 Coríntios 15, do que em si a aparência física, a aparência visual. Porque o visual, por mais que a gente especule, a gente não sabe como é, tá? Agora, por dentro, nós sabemos. Duvido. Duvido, rapaz. Eu fico até imaginando descer um baita de um negão lá de cima, lá com um baita de um Black Power, rapaz. Isso aí é bem possível. É bem possível, entendeu? A galera gosta de falar que Jesus... Tem um extremo, né, que fala que Jesus é branco de olho azul, e tem outro extremo que fala que Jesus é negão. Eu também não creio que seja. Mas o que eu espero é um Jesus guerreiro, não mais manso como ele foi, não mais ferido como ele foi, não mais calado como ele estava. Mas eu creio que esse que virá é aquele que os judeus esperavam naquela época. Os judeus esperavam um guerreiro, um homem que chegasse, destruísse seus inimigos e desse a liberdade de volta para os judeus. E é esse que vai vir agora. É esse que vai vir agora. Ele nos vai dar liberdade. Liberdade. Vai vencer os inimigos da igreja de Cristo, vai vencer com o poder da sua palavra, não vai mais aceitar nenhum tipo de chacota, nenhum tipo de humilhação, porque ele virá não mais como um cordeiro, mas como um leão da tribo de Judá. Então é esse que eu imagino. Amém. Sobre o lançamento do anticristo e do falso profeta no Lago de Fogo. O que é esse Lago de Fogo aí? Bom, eu costumo dizer que essa descrição ela meio que ficou muito helenizada, né? Muito grega, muito conceito grego.
Porque para os gregos, né, o local de sofrimento é o Hades, né? No caso, o nome hebraico é Sheol. Alguns hebreus também chamavam de Guiena. Mas, em si, os gregos acreditavam que esse lago de fogo, né, o fogo sempre representando um tormento, é uma visão muito helenística, porque o que o texto quer dizer, na verdade, Keila, é que quem for condenado vai sofrer eternamente, e vai ser um sofrimento perpétuo, e um sofrimento muito doloroso. Agora, a gente não pode ficar imaginando, vai ser fogo, vai ser enxofre. Fogo e enxofre são elementos físicos, são elementos que nós conhecemos no nosso plano material. Nós não podemos colocar isso para explicar algo que vai ser espiritual. Sabe por quê? Fogo e enxofre não incomoda espírito. Você entendeu? Fogo e enxofre não incomoda o que é espiritual. Incomoda o meu nariz, incomoda a minha pele, com o fedor e com o ardor do fogo. Mas não vai incomodar um espírito que vai ser lançado lá, sabe? Então, quando o texto diz lago de fogo, que arde em fogo e enxofre e tudo mais, é uma descrição para que as pessoas entendam e consigam mensurar o tamanho de tal sofrimento. Porque na ideia grega da época, sofrimento estava ligado com fogo. Mas isso não quer dizer que quem for para o inferno vai encontrar fogo lá, tá? Então é isso que é para ficar bem claro. Da mesma maneira, quando lá em Apocalipse 20, se não me engano, onde fala do dragão que vai ser amarrado, poxa, será que a gente vai imaginar que um ser espiritual vai ser amarrado com uma algema física ou com uma corrente física? É óbvio que não. Então são palavras que são usadas para definir algo que, na verdade, não vai acontecer. Não vai ter uma algema física lá, não vai ter um fogo igual a gente imagina fogo. O que vai acontecer é que eles serão aprisionados num lugar totalmente espiritual que vai atormentar as suas vidas espirituais por toda a eternidade, tá? Então, nem o fogão. Eu imaginei assim que ia se abrir o vulcão, Lago de Fogo, todo o centro da Terra derretendo, as pessoas indo lá. Nada a ver com isso, então. Rapaz, o Satanás, ele toma banho no vulcão, rapaz. Ele toma banho no vulcão. E fala sério, nada. Eu imagino, eu fico pensando nessas coisas, eu lembro de um episódio, desculpa até falar sobre essas coisas, de Cavaleiro do Zodíaco. Eu lembro de um episódio de Cavaleiro do Zodíaco que chegou um inimigo lá, você gosta também, eu sei. Chegou um inimigo lá querendo derrotar o Ikki de Fênix, aí pegou o Ikki de Fênix, jogou num vulcão e tal, e sei lá o quê. E o Ikki falou assim, olha, eu fui treinado na Ilha da Rainha da Morte. A minha casa é um vulcão. Você quer me derrotar num vulcão? Então, não faz sentido a gente entender que esse lago... com certeza. Indiscutível isso. Sem dúvida. É indiscutível, com certeza. Então, quando a palavra de Deus fala essas coisas, temos que entender que há um aspecto ali de espiritual, né? Então não podemos imaginar que esse fogo é o fogo que nós conhecemos, nem que o enxofre é esse enxofre que conhecemos. O que entendemos é que o Satanás e toda a sua corja aí, vai receber o castigo merecido. Agora, temos que entender que as coisas para Deus, só para colocar um pouquinho de lenha na fogueira aqui, que acho que esse é o objetivo também, colocar um pouco de minhoca na cabeça de vocês também. As coisas para Deus já aconteceram, tá? Só coloca isso na cabeça de vocês. Tudo para Deus, tudo que está escrito na Bíblia que vai acontecer, para Deus já aconteceu. Deus é um Deus que caminha na eternidade. Caminhar na eternidade não é apenas viver para sempre. Caminhar na eternidade é ser o dono do tempo. Ele já sabe de tudo, ele já programou tudo antes do tudo acontecer. Só fazer um comentário aqui. Ele não prevê o que ia acontecer, viu, gente? Ele
determinou que iria acontecer, tá bom? Aí, Deus não ficou sentado lá, eu vou adivinhar que isso vai acontecer, viu, gente? Isso não existe, né? exatamente, exatamente. Rapaz, essa menina me dá orgulho, cara. Poxa vida, fiquei até arrepiado agora, tá vendo? Tudo É que isso você vai aí, fazer em você, tá ligado? exatamente isso. Exatamente isso. É igual lá, quando a gente fala assim, ah, quando que Jesus foi morto? O pessoal fala, foi morto há 2000 e poucos anos atrás. Foi morto pra gente. Mas a palavra diz que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Para Deus, a redenção já aconteceu. Ah, quem era calvinista? Verdade. Obrigada, obrigada. Grande. Para Deus, todas essas coisas já aconteceram. Ele já determinou tudo. Tá? Então é só para que vocês entendam isso. Não há como, por exemplo, algo mudar a sua programação. Ah, é porque, sabe por quê? É porque eu não fiz isso, é porque eu fiz isso, e acabou retardando o plano de Deus. Ó, tira isso da sua cabeça, tá? Tira. Se Deus planejou, vai acontecer no tempo que ele determinou. Show? Então é isso aí. Bora tocar o barco. Não vamos tocar no assunto turismo do mal, e isso tudo tá pra ninguém bloquear nós aqui, tá bom? Pois é, vai dar ruim isso. Vai dar Vai ruim. dar ruim. Eu vejo pelos grupos lá, tá ligado? Comecemos nesse assunto, o pessoal começa a sair, tá ligado? É. Sempre, sempre. Agora, sobre o julgamento das nações. Quantos julgamentos? Um só. Não tem. Olha, cara, eu tava debatendo com isso com um rapaz anteontem, cara. Não tem julgamento das nações. Julgamento de todo o povo. É um julgamento universal. A palavra diz, ó, 2 Pedro 3, diz em Salmos, diz em João capítulo 5, verso 20 em diante. Diz o seguinte, e todos terão de comparecer perante o tribunal, perante o juízo de Deus. Que a gente entende que não vai haver um julgamento para o ímpio, aí depois para o justo, porque não há nenhum justo, né? Não vai haver esse julgamento para o ímpio aqui, depois para a igreja aqui, aí depois para as nações. Não há mais nações na perspectiva de Deus. O que há é a igreja e os réprobos, né? Aqueles que rejeitam o evangelho e aqueles que receberam o evangelho pelo decreto de Deus, não pela sua própria vontade. Então é isso, galera. Não vai haver 3 julgamentos como tem uma turminha aí dizendo. Tá? Tem uma galera que fala que vai haver o julgamento primeiro da igreja, na parousia. Jesus vem, vai lá e faz o julgamento, né, retribui a cada um segundo as suas obras, né, como diz ali em Apocalipse, capítulo 3. Aí depois, passa 7 anos de tribulação, vai ter outro julgamento. Aí vai ter o milênio, acabou o milênio, outro julgamento. Galera, não é isso não, tá? É um julgamento só. O que acontece é que o mesmo julgamento, ele aparece de maneiras diferentes no decorrer do texto. Agora, se a gente procurar saber como que funciona a leitura de uma literatura apocalíptica, a gente vai saber que devemos ler de maneira cíclica, tá? Mais uma vez eu repito. Então, o julgamento é um só, tá? O julgamento universal. Certo. Uma pergunta aqui. Vitor Freitas está perguntando: como você me explica a descrição de Cristo quando ele fala que o capeta caiu do céu como um raio? O que foi? É capeta não, Vitor, é lapeta. Capeta não, é lapeta. Bom, deixa eu explicar isso aí. Bom, é Lucas, né? É Lucas. Tá em Lucas essa passagem. Não lembro. Mas foi aí Lucas, é Lucas. Hein? A problemática aqui é que as pessoas entendem o seguinte. Aonde que o diabo morava antes de Jesus vir salvar a gente? O capeta morava, como diz o Vitor, o capeta morava onde? Ele vivia onde? A galera vai falar, não, o capeta estava na terra aqui, sondando a gente, perturbando, sei lá o quê, blá, blá, blá e tudo mais. Só que não. A gente vê em várias descrições que Satanás ainda estava no céu. Não no mesmo lugar onde Deus habitava, mas lá em Jó, por exemplo,
Diz que Satã estava entre os Benei Ha-Elohim, ou seja, Satanás estava entre os filhos de Deus, tá? Aí Deus vai lá e pergunta para ele, de onde vens e para onde vais? E ele fala, vim da terra e de caminhar por ela. Por quê? Porque Satanás tinha uma função. Desde o início ele tinha uma função. Qual era a função? Era olhar a terra, supervisionar a terra e, é claro, trazer acusações. É isso que quer dizer o termo Satã. Promotor. Satã ou Satanás é promotor, acusador, tá? Então, isso não é um nome próprio, não é um... Satã não é um nome próprio, tá? Satã é um adjetivo, é uma função. Assim como um promotor lá em Israel, vocês procurarem saber, os textos jurídicos lá estão em hebraico. Vocês forem olhar lá a profissão de um promotor em hebraico, é Satã. Então, o que você faz lá? Eu sou Satanás. O cara é promotor de justiça, tá? Então, é isso que significa. Então, Satanás, ele não morava aqui na Terra ou no inferno, tá? A moradia dele era nas regiões celestiais, tá? E isso fica claro pra gente lá em Lucas e também em Apocalipse 14. Apocalipse 14 é onde mostra ali a batalha dele com Miguel, né? O arcanjo Miguel, onde fala que ele lança Satanás também para fora dos céus. Por quê? Porque Jesus, ele retorna, né? E a palavra diz que ele se assenta à destra do Pai. Não há mais lugar para impureza naquele lugar. E é por isso mesmo que ele é lançado na terra. Chegou o momento dele, tá? Então, a explicação, Vitor, é que Satanás, ele habitava lá. A habitação dele sempre foi lá. Quando Jesus ressuscitou e foi aceso aos céus, ele tomou o lugar que lhe era devido, né? Então, com toda a autoridade que lhe foi concedida, ele lançou fora Satanás e toda a sua corja. Essa é a resposta que eu tenho para te dar. Certo. Muito bom, hein? Muito bom. Não Obrigado. sabia que era assim. Eu só aprendi hoje. Tá. Sobre, bom, o juízo final, né? Que é o mesmo, é o único juízo, no caso, né? Que você já falou. Sim. O novo céu e a nova terra. Novo céu e nova terra. Bom, tem duas teses. Na verdade, tem 8 teses. Mas eu vou focar nas duas principais. Não vai dar ruim aqui. Porque também tem a perspectiva católica, tá? Que é um pouco distinta dessa que eu vou falar aqui. A primeira perspectiva é que o cosmos será destruído, tá? Todo o universo será destruído. Essa tem uma perspectiva que é unida aí com a ciência, né? Alguns evoteístas vão acreditar nisso, que como o universo ele está se colapsando, né? Então é bem óbvio que o universo vai ser totalmente destruído e a partir dessa destruição que aí haverá novos céus e nova terra. Então eles acabam fazendo essa junção. Eu não creio nessa perspectiva. Eu creio que da mesma maneira que nosso corpo não vai ser destruído, mas vai ser transformado, assim também será o cosmos. Tá? Se a gente vê lá em 1 Coríntios 15, o nosso corpo não será destruído, será transformado. Se a gente também for para o aparato linguístico, digamos assim, o termo usado ali para novos céus não é neos. Né? Neos é novo de inédito, algo que precisa acabar para algo acontecer novamente. O termo ali é kainos. Kainos é novo a partir de algo. Ou seja, quando algo é reformado, é mudado, é transformado, o termo utilizado é kainos, que é o termo que é empregado ali em Apocalipse, acho que é 21. Se não for, vocês me perdoem, mas é Apocalipse 21. Então, o que entendemos é isso. Há essas duas perspectivas. A primeira é que todo o cosmos será destruído para que assim Deus construa um novo. Eu não creio nisso, tá? Eu creio que novos céus e nova terra é uma terra e um céu transformado. É uma terra onde o céu habitará nela. Por isso que a palavra também diz que a terra será a habitação de Deus. Toda a sabedoria e justiça de Deus estará
na terra. A gente vê isso, por exemplo, em Isaías 65, onde vai falar também de alguns aspectos meio que proféticos do novo céu e nova terra, como, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro de um aqui. O animal feroz conviverá com o animal manso, ou seja, não haverá mais aquela perseguição, né, aquela alimentação que o leão come a ovelha e tal, não acontecerá isso. Por isso que o humano vai conviver com o leão, vai conviver com a serpente e nada acontecerá. Sabemos que não é assim. Tá? De vez em quando vocês vão receber um panfletinho aí dos adventistas, testemunho de Jeová, onde você vai ver ali um homem, né, tranquilão, com as mulheres, e ali o cabritinho do lado do leãozinho, tudo mais, e o tigre fazendo carinho no homem. Não é isso não, tá? Isso aí é uma linguagem profética de Isaías, tá? Ele usa isso em várias outras passagens para definir, né, como que ele poderia explicar uma pacificidade que haverá no futuro. Ele usa os elementos que existem na sua época. Animais, colheita, comportamento humano. Ele usa essas linguagens, mas isso não quer dizer que vai haver leão junto com os candanguinhos, não, tá? Isso aí não vai acontecer. O que sabemos é que haverá paz. A paz vai predominar. E esse é o objetivo ali de Isaías. Esse estilo de fazer alguns exageros linguísticos é chamado de hipérbole. Tá? Alguns profetas utilizam isso para enfatizar um tema central. E o tema central dali é paz. Assim como 1 Coríntios 13 vai usar hipérbole para falar do amor. Né? Aí fala, ainda que eu me lance no fogo, ainda que o símbolo não retine e tal. É um exagero para falar de um tema central. Tá? Então, Novo Céus e Nova Terra é uma terra transformada, é uma terra onde o céu e a morada de Deus habitará nela, não haverá mais corrupção, não haverá mais pecado, não haverá mais tristeza. A palavra diz que Deus limpará de nossos olhos toda a lágrima, tá? Então, o aspecto central do novo céu e nova terra é justamente isso, liberdade e nada de mácula, nada de pecado. Então, é isso que eu tinha para dizer, senhorita. Certo. Outra pergunta aqui. Satanás, segundo a visão amilenista, não está preso depois da inauguração do milênio? Como é que é? Satanás não está preso? Isso. Satanás está limitado. Satanás está limitado. Quando fala-se de aprisionamento de Satanás, tá? Está falando de uma limitação. A palavra diz que não há mais acusação contra aqueles que amam a Deus. Lá em Romanos 8, fala bem sobre isso a partir do verso 30. O que sabemos, lá nos evangelhos também fala que Jesus amarrou o valente. Né? E se vocês forem olhar, o valente lá é descrito como o inimigo de Deus. Então sabemos que Satanás está limitado nas suas funções. Tá? Nós, amilenistas, cremos que estamos no milênio. Tá? É um milênio que não é literal. E Satanás está limitado. Ele não está amarrado. Ele não está aprisionado com uma corrente. Tá? Até porque, como eu disse, correntes físicas não aprisionam seres espirituais. Tá? Então, nós, amilenistas, cremos sim que ele está aprisionado no sentido de limitado. Tá? Ele não tem mais poder contra os eleitos de Deus. Até porque nos eleitos de Deus ninguém toca. Tá? Então, é isso aí que quer dizer o aprisionamento de Satanás. Tem alguns amilenistas, alguns, que falam que Satanás ainda não está preso. Ele ainda consegue exercer alguns poderes sobre a igreja. Tá? E isso só vai acabar na metade de um dos tempos. Eu não sei se é da tribulação, que cremos que vamos passar e tudo mais. Então, mas eu não creio nesse tipo de amilenismo. Tá? Para mim, um amilenismo coerente é o que diz que Satanás já está limitado, desde o momento que Jesus foi crucificado e ressurreto. Por isso que, nesse momento, o Satanás perdeu. Até nos filmes a gente vê, né, quando Jesus é crucificado e cita a grande frase, né, Tetelestai, está consumado. Naquele momento ali, Satanás perdeu a batalha.
perdeu a batalha. Por que será que ele crê que perdeu a batalha? Se ele não fosse limitado de alguma forma, por que ele ficaria tão triste, tão lamentando tanto com esse feito, com esse evento, né? Satanás nunca... Eu acho que naquele momento, Satanás era o único que não queria ver Jesus crucificado. Não queria. Não queria mesmo. Os judeus lá, os romanos, Jesus tinha que ir para a cruz. Para Satanás, não, porque Satanás sabia o que significava Jesus ser crucificado. Significava a remissão de todos os pecados dos eleitos de Deus. Tá? Então, gente, é isso que eu tinha para responder aí. Tem mais uma pergunta? Não, não é pergunta, não. Não. O que eu ia te falar? Então não vai ter animais no Novo Céus, na Nova Terra. Só eu que sou um jegue, né? Tirando eu, acho que não vai ter nenhum, não. Assim, creio que não. Tomara que tenha. Eu queria ver uns animaizinhos lá. Eu costumo dizer que os animais não têm nenhum tipo de maldade. Eu acharia muito legal. Sabe? Eu não tenho nenhuma tese sobre isso. Eu creio que não terá animais lá. Mas seria muito bacana se tivesse. Espero que tenha. Entendeu? Mas eu acho que é bem difícil. Certo. Até porque eu creio que a gente não vai ter esse conhecimento, esse vislumbre que a gente tem de, por exemplo, vamos lá, vou dar uma hipótese aqui, uma situação hipotética. A gente vai no aeroporto, eu moro em Vassouras, vou no aeroporto lá em São Paulo. Aí eu chego lá e vejo um amigo meu da minha cidade. Vou ficar como? Caramba, cara, o que você está fazendo aqui e tal? Vou dar um abraço nele e tal. Beleza, eu creio que no céu não haverá isso. Não haverá isso, esse vislumbre do conhecimento como temos hoje. Porque lá, a nossa consciência ela será santa. Né? Todo o nosso pensamento será santo. Né? Então, as nossas vontades, nossos vislumbres estarão apontados para o que é santo. E não para o que é periférico, para o que é passageiro e transitório. Então, eu creio que não haverá esse vislumbre. Tipo assim, cheguei lá, olha, um cachorrinho aqui, sabe? Tem muita coisa melhor lá para eu ver, sabe? Tipo, Deus, né? Jesus e tal, o Espírito Santo lá, de boaça lá, tomando um café. Aí, eu vou lá tomar um cafezão com eles, tá tudo certo. Uma pergunta que não tá aqui, tá? Que não tá aqui, né? Mas me veio assim em mente, que tem várias pessoas que comentam. E o ZT? Ah! E o ZT? Onde é que eles se encaixam, hein? Os extraterrestres no Novo Céu da Nova Terra? A Ué, Bíblia menciona em algum momento sobre vida extraterrestre? claro! Claro que menciona. Os anjos são extraterrestres, né? Eles não são da Terra. Os anjos são extraterrestres. Quer ver um exemplo? Tem uma teoria numa religião aí, numa seita, que diz que os construtores das pirâmides, né, eles eram extraterrestres, né? E, na verdade, eles eram anjos e eles interpretam como extraterrestres. Então depende do seu ponto de vista. Se estamos falando de vida fora da Terra, os anjos são extraterrestres. Se estamos falando de vida em outro planeta, né, do cosmos, aí estamos falando de outro assunto. Né? Aí estamos falando de vida material em outro planeta. Bom, eu creio que não há dados bíblicos nem científicos suficientes para crermos nisso. Tá? Por exemplo, pode haver vida em outra galáxia? Talvez. Quem sabe? Só que não temos dados para isso. A gente afirma algo com dados, né? A gente pode especular muita coisa. Mas o que eu sei é que nessa galáxia é cientificamente impossível. Devido à posição de cada planeta, ao seu status gravitacional, ao seu... a própria condição do planeta, né? Muitos planetas, a partir do Centurião de Órion, são planetas gasosos, não tem como nem pousar uma nave lá. Então são planetas que são feitos de gás e gelo, né? Alguns vão ser formados de poeira estelar.
Então, assim, impossível. Então, os únicos planetas sólidos que seriam habitáveis, digamos assim, é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter em parte, que ele é 35,2% de solidez. Mas ainda assim, o ar dele é muito rarefeito e não tem como ter vida nem bacteriana lá. Então, eu creio que não. Eu tô indo muito pra ciência, né? Mas eu, Não, meu eu tô cara explicando. inteligente, gente. Cara inteligente. Então, não Ah, sei nem quem quantos dera. planetas nós tem. Antes, antes de eu entrar pro ramo da teologia, eu já participei de algumas Olimpíadas de física, já gostava muito desse assunto. Mas, assim, eu creio que não. Eu creio que não. Se houver vida fora da Terra, vai ser em outra galáxia. Algo que nessa galáxia é impossível, porque na posição que eles estão não tem condições. Por isso que eu creio que a nossa terrinha aqui foi uma obra magnífica de Deus. Ela está na posição certa. Se ela tivesse 1% a menos fora da posição que estaria, não existiria vida no planeta. Se ela tivesse 1% a mais, não existiria vida no planeta. Se ela tivesse 0,2% a menos de gravidade, não existiria vida no planeta. O nosso planeta é uma mágica de Deus, é um brilhantismo de Deus. É algo que seria impossível, a posição que ele está, totalmente no local certo para existir vida, totalmente na posição certa, totalmente na latitude certa, totalmente com terrenos, minérios corretos para formar um corpo humano, por exemplo. Tudo que tem no nosso corpo tem no solo. O ferro, o potássio, o cálcio, tudo isso tem no solo, né? Então eu creio que Deus fez todo esse plano de maneira muito específica, muito clara, muito sólida, e é claro, tanto cientificamente quanto biblicamente, que vida em outro planeta, não nessa galáxia. Certo, muito obrigada. Nada? Duas perguntas aqui, ó. Ellen White viu ETs, Ai, essa grande perspectiva. ai. Eu acho que eu li um livro da Ellen White, alguma coisa assim, mas botei fora, né? Mas tudo bem, eu acho. Não sei se eu cheguei a ler. Não, eu li aquele livro. Esqueci o nome, Aque- gente. Aquele livro, eu sei qual é. Aquele livro Aquele livro. da Eu Ellen. sei, cara. Ah, do fim do mundo lá. Esqueci o nome agora. Ah, Mas você deve saber qual é, tá bom? Você deve saber com certeza qual é, tá? eu não sei de nada. Bom, mas deixa eu ver essas perguntas aí. Bom, gente, a pessoa ela vê o que ela quiser. Na mente da pessoa. Quer ver um exemplo? Vocês já viram o filme O Exorcismo de Emily Rose, né? A maioria já deve ter visto. O Exorcismo de Emily Rose. A história de Emily Rose é uma história verídica, tá? Ela era esquizofrênica e ela foi morta porque acharam que ela estava possessa de demônios. Durante essa esquizofrenia, ela viu todo tipo de coisa, desde demônios até máquinas tecnológicas futurísticas, que não era do tempo dela. Leonardo da Vinci pintou uma metralhadora. Ele desenhou uma metralhadora. Não existia nenhuma arma desse tipo no tempo dele. Como que ele poderia desenhar isso? Bom, a pessoa ela vê aquilo que vem na mente dela. A mente da pessoa ela é muito poderosa. A nossa mente apresenta tudo aquilo que um computador não apresentaria. Porque um computador precisa de gerenciamento, a nossa mente não, ela age sozinha. Então, se uma profetisa disse que viu, igual essa senhora aí, como é? A pastora Cleusa, sei lá, disse que foi no inferno, e disse que viu até Ludmila Febre no inferno, que pra mim é um absurdo dizer um troço desse. Viu, foi no céu, viu sei lá quem. Então, gente, a gente sabe que isso é babaquice. São pessoas que brincam com o evangelho, que brincam com a inteligência das pessoas. Elas sabem que tem pessoas infelizmente, que a idiotice já entrou na mente, já está escravizada pela idiotice, e usa essa idiotice para pregar coisas falsas. E o mesmo eu digo da Ellen G. White. Ellen G. White não era profetisa coisa alguma, tá? Então, muito cuidado com as coisas que vocês leem aí dessa profetisa, tá? Não tem nada de ET. Pode até ter, mas ela não viu.
tá? Isso aí posso garantir. E pode até ter em outra galáxia, não vejo problema. Há mais de 300 milhões de galáxias no nosso macroverso, né? Mas, sem dados, sem provas, o que tem um vizinho meu aqui que disse que viu um OVNI ano passado. Só ele que viu. Eu não vi. Os outros vizinhos não viram. Ele que viu. O OVNI apareceu só pra ele, né? Aquela cantora também, qual é o nome dela? Não sei se foi Miley Cyrus, Demi Lovato. Disse que viu também um OVNI, que o OVNI foi lá e levou ela. Eu falei, tá, ué, fazer o quê? As pessoas veem e falam o que quer. Mas que viu, não viu, tá? Isso aí é bem claro. Tinha outra Ótimo. pergunta, né? Sim, é muito importante. O que você pode falar sobre a Área 59 dos Estados Unidos? Área 59? O mesmo que eu tenho para dizer da área 111, da área 62, da área 66, da estrada de Vulcan, de Chernobyl. Tudo isso são lugares escondidos, guardam muitos segredos. É isso que eu tenho para dizer. Agora, o que vai ter de pessoas dizendo que tem uma nave espacial na área 59, né? Tem uns montes. O que vai ter de gente aí para dizer que a cura da AIDS já está na área 59 é muita. Tem gente dizendo que lá em Chernobyl ele tem vaca de 2 cabeças por causa da radiação. Bom, quem sabe de ciência sabe que radiação não produz outra cabeça. Ela produz. Tá, beleza. Mas assim, o que mais vai ter é lenda, gente. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Pode ter? Pode. Pode. Fazer o quê? Pode ter, ué. Pode ter uma nave, pode ter pode ter armas futurísticas. Tem gente falando que lá já tem um homem lá que está sendo guardado, que veio do futuro, né? Qual é o nome dele? Peter Barclay, o inglês que veio de 2144 e veio para nossa época agora, trazendo um monte de coisa, e ele está lá guardado na área 59. Peter Parker Então, não é o Homem-Aranha? Peter Barclay. Ó, tô chamando de Padre Quevedo aqui, viu? Peter Barclay. Mas é complicado, cara, afirmar essas coisas. É aquilo, os teóricos gostam, né, de teorizar, mas eu não curto muito, não. Eu gosto mais de assertivos. Talvez porque eu seja das exatas também, né? Eu gosto daquilo que é provado. Então, Certo. Então vamos falar sobre o que está sendo provado, né, com sinais que existem. Vamos falar sobre os sinais da vinda de Cristo no campo político. Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, depende de como a gente olha para a política. Veja, a política sempre existiu. Tá? É claro que o termo política é um termo grego, mas o conceito de política sempre existiu na Mesopotâmia, na Babilônia, em Israel, tá? Sempre existiu. Então a gente tem que entender aqui que quando Jesus fala de sinais da vinda dele, ele usa elementos do seu tempo, tá? Ele usa elementos do seu tempo. Como, por exemplo, a crescente das guerras. É um aspecto político. Nação contra nação. Ele fala lá, se voltará nação contra nação. E quando geralmente usa esse termo nação contra nação, geralmente são nações poderosas. Por exemplo, guerras grandiosas. A Síria contra a Babilônia. Grandes poderes, né? Nação contra nação. Então, exemplo, uns vão dizer que essa briga aí do Putin, né, contra a Ucrânia, que invadir a Ucrânia, e o Joe Biden está se levantando junto com a OTAN e tudo mais para impedir o Putin, e o Putin está se unindo com a China. Então, olha os poderes que estão se unindo para formar uma aliança e talvez iniciar uma guerra. Então, muitos vão dizer que esse é um dos sinais, né?
essa crescente de nações poderosas lutando entre si. Pode ser que seja. Não vejo problema em acreditar nisso. Mas eu não acho que isso seja o sinal da vinda. Tá? Porque quando Jesus fala isso, principalmente lá em Mateus 24, esses sinais de guerras e rumores de guerras, logo depois ele fala assim, ó, mas não se assombre, porque é mister que isso aconteça, né? É comum que isso aconteça. Então, os sinais da vinda de Jesus não são essas coisas. Essas coisas, ele diz que são só o princípio das dores. É o princípio das dores. Os sinais da vinda de Jesus está mais ligado na questão do avanço do evangelho. Então tem dois aspectos. O primeiro aspecto, o evangelho será pregado de maneira muito grandiosa mundialmente. Por isso que a palavra tem que chegar a todos os ouvidos até que ele venha. Segundo aspecto, o crescimento da apostasia. Então é um rio de duas vias. Ao mesmo tempo que o evangelho avança, a apostasia também. Por isso que tanto a perseguição cresce, quanto a igreja também. Tá? Então eu creio que os principais sinais que a gente deve ficar ligado aí é o crescimento do falso evangelho, que é uma apostasia, e o crescimento do verdadeiro evangelho, o avanço do verdadeiro evangelho. Então, quando a gente estuda, por exemplo, a área das missões, a gente vê que falta pouquíssimos lugares para o evangelho chegar. Pouquíssimos lugares. E a apostasia está batendo na nossa porta. O falso evangelho está em qualquer esquina por aí. E as pessoas estão aceitando isso de boa. Então, o crescimento da apostasia é um dos sinais. Né? É um dos sinais. E isso vai acontecer por muito tempo. Por muito tempo. Porque a gente sabe que a tribulação vai vir também. Vai vir também. Tá? E eu creio que é depois da tribulação, depois dessa grande tribulação, que vai haver uma crescente exponencial da apostasia e do crescimento da igreja. Aí sim será os sinais, mas não sabemos ao certo. Tá? Quando a palavra fala de sinais, isso não quer dizer que a gente tem que ficar assim, caramba, peraí, isso já aconteceu. Então, se isso já aconteceu, isso também, Jesus vai voltar amanhã. Não, peraí, falta isso ainda. Então, na política está dizendo que ano que vem vai acontecer guerra. Então, peraí, Jesus vai voltar depois da guerra. Não serve para isso, não. Tá? A volta de Jesus é inesperada. É inesperada. Mas ele dá alguns vislumbres do que estará acontecendo antes dele voltar. Tá? Então a gente sabe que a grande tribulação vai estar acontecendo, a apostasia vai estar crescendo e a igreja também. Tá? Então esses aí são os principais sinais. Não é guerra, não é fome, não é peste, doença. Tudo isso sempre existiu. Nunca foi sinal. Isso aí era só o princípio. Tá? Então é isso que eu tinha para dizer aí. Tem uma pergunta que eu acho. Acho que não. Não tem não. Certo. Tem não. E no meio ambiente? No meio ambiente? Olha, eu creio que não. Eu creio que não. Tem passagens em Apocalipse, né, que a palavra diz que um anjo será enviado, né, um anjo do Senhor será enviado para destruir a terça parte da terra. A terça parte da terra. Então muitos vão dizer que os pântanos, os mares e tudo mais, as montanhas, a palavra diz que as montanhas serão precipitadas, né, lançadas fora e tudo mais. Mas isso eu não vejo isso como um aspecto físico, né, como que realmente vai acontecer. Creio que haverá muita destruição, até porque guerras produzem destruição, tanto de pessoas quanto de ambientes. Se você for ver, não vou nem falar de uma guerra grande. Vamos olhar para a Guerra dos Farrapos, que aconteceu aí na sua terra. Né? Se você for pesquisar na história, os principais lugares, as principais florestas que existiam na época foram usadas como lugares para esconderijo e tudo mais. E durante a guerra, muitas das florestas foram destruídas. Se eu não me engano,
3,5% das florestas daí foram destruídas. Você sabe melhor do que eu, você mora aí. Mas até Sei guerras não. pequenas, Pode ter certeza a- que não. até guerras pequenas produzem destruição no ambiente. Exemplo, lá em Moçambique, tem uma floresta lá que produz muito minério de ferro, aonde os navegadores sempre vão lá buscar através do trabalho escravo. Só que lá existe ainda o que chamamos de fruto do apartheid, né? Que são alguns brancos que entram lá para exterminar mesmo. É uma mini guerra civil. E essa floresta que existe lá em Moçambique, que era muito vasta, está praticamente toda devastada já. Praticamente toda. Por causa de uma guerra civil. Agora você imagina uma guerra mundial. O que pode produzir para o meio ambiente. Então eu creio que isso aí é consequência. Tá? A destruição do meio ambiente é consequência de guerras e de pessoas idiotas, né? Que gostam de destruir seu meio ambiente também. Certo. E terremotos e essas outras coisas que não pode ser ocasionado pelo homem, no caso, né? O Sim, sim. tornado. Isso aí. Isso sempre existiu. É o que eu falo. Haverão mais? Sim, porque até cientificamente falando, o mundo está em constante colapso. Quanto mais o tempo. Isso aí chamamos de lei da entropia, né? A segunda lei da termodinâmica, onde diz que algo começa organizado, né? E fica ruim, igual roupa. Eu comprei essa roupa nova, ela já está manchada, encardida, lei da entropia. Quanto mais o tempo passa, mais algo se desgasta. O mundo é a mesma coisa, tá? Então, quanto mais o tempo passa, mais ocorrerá terremotos devido a deslocamento de placas tectônicas e tudo mais, a inundações, enchentes, devido à própria poluição, que forma nuvens volumosas e quantidade de chuva enorme e tudo mais. Então, eu creio que o próprio tempo ele vai delimitar essas questões de catástrofes naturais. Não creio que tenha a ver com, digamos assim, com um apocalipse, né? Não ao meu ver. Certo. Uma outra pergunta. O teu livro tem alguma coisa a ver com a Guerra dos Farrapos daqui? Não. 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 Tem não. Eu ia O perguntar meu alguém que livro. só tinha esquecido aí, tá ligado? Quando tu falou no livro. Não. Não. Eu gosto muito das batalhas, das guerras brasileiras. Mas, assim, o meu livro, o objetivo do meu livro é mostrar o que a igreja tem feito com o evangelho. Né? Por isso que é o reino de Deus em farrapos. Estão destruindo o reino de Deus, transformando em mero farrapo de pregação. E eu mostro isso através das pregações coaching que andam fazendo, através do legalismo que ainda há nas igrejas, um aprisionamento, da teologia da prosperidade, tudo isso, né? E eu trago isso também no aspecto político, né? Como a política pode apresentar o reino de Deus para o cristão. Eu falo do seio familiar, que é o principal ministério e é da onde começou o mundo e é onde vai terminar o mundo. Tá? Então eu falo do reino de Deus também na família, no trabalho e também nos ministérios, através de cada ministério, evangelístico, pastoral. Esse é o objetivo do livro. Certo. Muito bom, gente. Se vocês quiserem comprar, adquirir o livro aí, tá? Só chamar. Falando sobre, né, o aumento do falso evangelho, no caso, né? O que é o falso evangelho? Sim. Muitas pessoas vão dizer, Keila, que o falso evangelho é aquilo que é meio gritante, sabe? Tipo assim, o falso evangelho é alguém igual o Henrique Cristo, falar que é Jesus, né? Tal. Não, eu não vejo que isso é um falso evangelho. Eu creio que o falso evangelho é muito parecido com o verdadeiro. Muito parecido. Quase igual. Porque se você parar para analisar, o que é uma nota falsa? Você reconheceria uma nota falsa que foi muito bem produzida pelo falsificador? Eu não reconheceria. Só quem reconhece é quem conhece a verdadeira. Por isso que só conhece o falso evangelho quem conhece o verdadeiro. Uma pessoa que não conhece o verdadeiro evangelho nunca vai saber o que é o falso evangelho. Porque o falso evangelho é muito parecido com o verdadeiro. O falso evangelho vai falar de um Deus amoroso,
um Deus pacífico, um Deus manso. Vai falar de um Deus sem ira e de um homem sem pecado. Um homem que foi purificado pelo Evangelho e um Deus que ficou amoroso e ficou marica com o tempo, né? Porque um Deus que não traz punição é um Deus marica. Esse não é o meu Deus. Então, esse falso evangelho, ele acaba atraindo pessoas porque é um evangelho que mostra muito amor, Caminho muita largo, cara. afeição, um caminho largo, mas um caminho amoroso, um caminho gostoso, que abraça, que dá tapinha nas costas, que fala, você é importante, você é ouro puro de Ofir, Meu você é ponto fraco. lindo, ponto fraco de Deus, essa é a minha preferida. Você é um ponto fraco de Deus, sabe? Esse é o falso evangelho. Um evangelho que só pode ser conhecido por quem conhece o verdadeiro. Então, essa é a preocupação maior, né? Porque o falso evangelho ele não é gritante. Exemplo, muitos falam, Satanás é incapaz de falar uma verdade. Mentira, ele fala a verdade sim. Lá em Gênesis, por exemplo, Satanás apresentou um falso evangelho para Eva. Ele falou, olha, por que você não come essa frutinha aí? A Eva falou, olha, Deus falou que eu posso tocar em todas as frutas que eu conheço, menos nessa que está no meio do jardim. Satanás falou assim, não, nada disso. Deus não quer que você toque, porque ele sabe que se você comer, você será como Deus, conhecerá o bem e o mal. Ele falou uma meia-verdade. Meia-verdade por quê? Porque Adão e Eva não ficaram como Deus. Ninguém é como Deus. Mas eles passaram a conhecer o bem e o mal. Então, o que Satanás apresentou para Eva foi um falso evangelho. Foi um evangelho com uma meia-verdade. Bem maquiada de uma meia-verdade. E isso é falso evangelho. Tá? É algo que é muito parecido com o verdadeiro. Por isso, só quem é igreja vai conseguir. Quem não é igreja, meu irmão, tá no inferno, abraça o capeta. Não vai conhecer mesmo. Certo, então tá, ó, muito obrigada, tá bom, pela sua participação, tá? Pode Eu que crer que eu vou te agradeço. chamar já mais umas 10 vezes aí, né? Vai ter que me aturar mais, entendeu? Só escolher o próximo tema mês que vem e chamar você de novo pra próxima live, tá? Perfeito. Estou à disposição. Pode ter certeza que eu vou chamar você também. Você não vai fugir, não. Vou chamar Não, você para uma live. Não, vai tem essa perguntar não. pra você de novo, né? Porque eu responder, Não, é claro. eu respondo. Você responder. Isso aí. Tá bom. Eu vou colocar um Próximo tema bem crochê. Crochê um é tema sobre a bem. parte da mulher virtuosa que faz crochê só. Não. Ó, vou falar sobre uma coisa muito fácil. Vamos falar sobre sintaxe hebraica. Legal, tá bom. Não sei nem o que é sintaxe, ok? Mas, porém, eu baixei um app pra aprender a falar hebraico, tá? Já aprendi a falar Leishem. É bom, viu? Tá vendo? Tá vendo Eu só? acho que é Comida bom, você tô fala falando fácil. aí. Bom, você pode falar também. Só um momento. Você pode falar também Belém, né? Que Belém também é casa do pão. Isso é sério? Belém é casa do pão. Ué. Tá bom. Belém é casa do pão. Não, tá certo. Vou falar sobre hebraico. Tá bom. Tá? Deixa eu falar uma coisa. Sobre. Agora é sério, fazer uma live mesmo. E a gente poderia, né, numa próxima live aí. Quer dizer, eu não vou falar que não. Não vou falar que não, porque vamos deixar na surpresa, né? Deixar na surpresa que vai ser melhor. Mas não estude hebraico no livro, cara. Faça o curso de Antigo Testamento comigo. Tá vendo só? Tu é minha amiga, conversa comigo todo dia. Poxa, eu dou aula de Antigo Testamento e hebraico. Você, em vez de fazer o curso comigo, tu tá... Caramba, cara, tu é muito traíra, velho. Nem Judas fez isso. Nossa, nem Judas foi tão traíra, cara. Tá bom, eu vou Meu pensar. Eu vou Deus. pensar sobre isso, tá bom? Então tá bom, pensa direitinho. Tá bom. Então, ó, Deus Gente, abençoe muito grandemente, viu? Agradecer a todo mundo que assistiu e que vai assistir depois. Vai ficar salvo, vou levar pro canal ainda. Vai ter bastante coisa. perfeito. Pode falar que eu te Tchauzinho. interrompi aí. Oi? Pode falar que eu te interrompi. Não. Tô dando tchau também, porque acho que eu tomei muito seu tempo. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá aqui. Eu não consigo ver. Quanto tempo? Ah, deu 1h30. Eu pensei que não ia dar 1 hora. Caramba, cara, que doideira, tá vendo só?
culpa sua, hein? Culpa minha, Verdade. não. Então tá, uma boa noite aí, gente. Fiquem todos com Deus. Boa Fui. noite. Amém. Tchau.